Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast. Eu, Deco Marquardt, do meu lado, Ricardo Barbi. Mais uma vez aqui, né, Deco? Que honra estar ao seu lado. A honra é minha. Fazia tempo. Fazia tempo. Aliás, fiz alguns podcasts sozinho aqui, porque esse homem é muito ocupado. Sim. Coisa que eu não sou. Compromissos profissionais, querido. Mas agora estou de volta. É por isso que a gente é parceria. Com... Um segura o outro, né? Isso. Depende. Vamos tanto, esclarecer. Então, eu seguro mais do que ele. Mas vamos pensar numa coisa. De volta, cabelos nessa mesa. É verdade. É verdade. Se bem que eu entrevistei muitas pessoas com belos cabelos, bem melhores do que o seu. Entendi. Esse topetinho aí fingido, viu? Tá bom. Tá bom. Valeu, querido. Hoje a gente tem outro topete aqui. Mais um topete, eu adoro topetes. Estamos aí com o Rafael Pereira. Salve, galera. Manezinho da Ilha, pastor da igreja Nova Cidade. Seja bem-vindo, Rafael. Uma honra pra gente te receber aí. Você, a sua vida, seu ministério e tudo que tu traz aí nessa bagagem que tu vai contar pra gente hoje. Pô, galera, eu que agradeço. Salve aí, pessoal que tá ouvindo a gente. Quero agradecer vocês pelo carinho e também pela confiança aí, né? O privilégio de estar aqui com vocês, de verdade. Me sinto muito honrado. Vai ser maravilhoso compartilhar um pouquinho do que Deus tá fazendo. Vai ser top. Show de bola, Rafa. Mas e aí, conta pra gente, quem que é esse Rafael Manezinho aí da Ilha? De onde é que saiu esse cara aí? A gente tava conversando antes, né? Difícil achar, né, cara? Manezinhos da Ilha aqui nessa cidade. Isso é raridade, hein? E especialmente pastor, né? Alguém vocacionado ao ministério pastoral. Então, pra mim, é sempre uma honra. Lá na igreja, quando o pessoal sabe que eu sou manezinho, o pessoal fica impressionado. Geralmente o pessoal de fora fica impressionado, porque é difícil encontrar mesmo. Então, cara, sou aqui da cidade, amo essa cidade, como nós amamos. Cara, é a minha cidade, cidade do coração. Sou ali do Campeche. Gosto de pegar onda, aprendi a surfar desde pequeno ali. E, cara, graças a Deus me alcançou ali, cara, né? Vim de uma família muito boa, meus pais, que já faleceram, mas me deram uma boa educação, com valores muito bons, valores inclusive da fé judaico-cristã, mas sem o evangelho. Eles não eram religiosos nesse sentido, né? E a graça de Deus, quando eu era adolescente, um amigo da minha família, que inclusive instigou a gente para pegar onda, surfar, que é o David. Beijão pro David, que foi um instrumento de Deus. Ele tinha se convertido também há 5 anos antes de mim. E ele era ali do bairro, ele era loucaço, assim, era o cara que se tacava nos mar mais difícil, mas que também arrumava rolo com a galera, que queria as ondas tudo para ele. Mas ele sumiu Pegava simplesmente. onda no defesa, não? Não, e pegava sim, cara. Ele arrumou uns problemas ali com os pescadores. Sim. Pra quem não sabe, aqui em Florianópolis tem a época da tainha, então a prefeitura segura as ondas para que as tainhas venham se procriar aqui e tal. Isso. Então tem dias que tu pode surfar em praias específicas. Então a gente chama do período do defeso. Então se tu não pode entrar no mar, senão os pescadores te dá encrenca aí. Até esse ano, lá em Garopaba, deu polícia, rolo e tudo, né, cara? Esse ano foi brabo. Não, e, inclusive, por isso que faltou o Tainha esses anos, né? David acabou o David acabando com a safra da Tainha. E ali no Campeche a galera pega pesado, né? né? Os pescadores ali são leva firmes, sério, cara, leva a sério. Então, cara, ele sumiu do mapa, assim, por 5 anos. Ele sumiu, simplesmente. A gente achou, sei lá, se mudou, morreu, sei lá o que houve com ele. Mas, cara, ele entendeu que a graça, o perdão de Cristo e como Jesus estava transformando a vida dele, ele precisava, agora em missão, falar de Jesus para mais pessoas. E Deus colocou no coração dele que ele tinha que falar de Jesus para minha família. E ele, então, começou a orar e começou a voltar a se relacionar com a galera do bairro, comigo, meu irmão. Eu tenho um irmão 3 anos mais velho do que eu. E, cara, ali eu era um adolescente de 14 para 15 anos. Ele é 6 anos mais velho que eu, o David. Então ele queria falar de Jesus pro meu irmão. E ali, cara, pegando onda, ali surfando, jogando futebol, vivendo a vida ali comum, cara. Ele falando de Jesus pro meu irmão. Cara, o Espírito Santo começou a despertar meu coração, minha alma. Ele falava de quem Jesus era e do que Cristo tinha feito na cruz, perdão de pecados e transformação de vida para a salvação eterna. E meu irmão ouvia e hoje meu irmão tá frequentando a igreja, mas naquela época ele estava em outra vibe e entrava e saía e eu ali atrás do carro, cara, me explica isso aí, que papo é esse que você tá falando aí, cara, tal. E a graça de Deus me alcançou ali, cara, foi maravilhoso. Ele começou a me discipular, a me ensinar.
e a minha vida foi sendo transformada. Um episódio interessante, eu tinha uma mentalidade bem católica romana, que foi onde os meus pais me ensinaram, fiz primeira comunhão, aquela coisa toda, e na minha mente é o seguinte, existe um Deus no céu, distante, ele tá vendo a minha vida, e se eu não usar droga e não cometer nenhum crime, Tá tudo certo. tá tudo certo no final. Então essa era a minha percepção. Mas quando o David começou a falar para mim que, na verdade, o pecado tem mais a ver com os nossos amores desordenados, de que a gente não ama da maneira como Deus nos chamou a amar. Nós não amamos a Deus como Ele merece, não amamos o próximo como a nós mesmos. E que isso, na verdade, é a fonte da ruína do mundo. E que nós não tínhamos como mudar o nosso próprio coração, era preciso uma obra do Espírito vir e nos dar um novo coração, nos regenerar nesse sentido. Cara, aquilo mexeu comigo, assim, porque era um tipo de reflexão que eu não tinha tido até então. Eu não me enxergava dessa maneira. E começou a fazer sentido por que Jesus tinha que vir ao mundo, não é? E daí, cara, ali, um dia na praia do Moçambique, o mar tava grande, cara. E eu era um adolescente, por mais que eu pegava onda, tava começando a participar de alguns campeonatos amadores ali do bairro, do sul da ilha. Então, surfava relativamente legal para enfrentar o mar e tudo mais, mas aquele dia o mar tava realmente grande. E, cara, eu fui pegar uma onda intermediária, caí no meio da onda, assim, tentando voltar, passar a arrebentação. A série entrou, cara, grande. Pacote. Tomei 3 ondas na cabeça. E o rebuliço embaixo d'água, aquela coisa toda. Chegou uma hora ali que eu não sabia mais se eu tava indo para baixo ou para cima. Pô, isso é brabo. Cara, eu tive uma percepção divina, assim. Eu tive uma percepção que se eu morresse ali, cara, eu teria que enfrentar Deus por conta, assim. E, cara, fiz uma oração bem simples, assim, pedindo para que Deus me tirasse daquilo, assim, que eu não estava preparado, não estava pronto. E a hora que eu vi, eu estava no raso, engoli muita água com areia, aquela coisa toda. Cara, cheguei na areia, deitei na areia, ela estava um dia nublado, assim, olhei para cima, cara, e ali eu fiz minha oração de entrega a Cristo. Ali eu tinha entendido, cara, que eu precisava de Jesus como meu representante, como Messias, como aquele que morreu na cruz para perdão dos meus pecados e que ele estava me dando uma nova chance para mim, cara. Aquele dia foi decisivo, assim. Fiquei ali, não entrei mais no mar. O David saiu e, cara, eu chorando com lágrimas nos olhos, eu falei, cara, eu sou um discípulo de Jesus. Eu entreguei a minha vida a Cristo, cara. Eu preciso de Cristo. E a gente orou junto ali na praia do Moçambique. Foi lindo, foi maravilhoso. E ali comecei a frequentar a igreja e foi, cara. E ali o David continuava te acompanhando? Sim, cara. Quantos anos tu tinha nessa época? Tinha 14 para 15. O David já tinha quase 20 anos já. E ele tava para casar com a Patrícia. E, cara, e o David foi meu pai na fé, cara. Assim, me buscava no colégio, estudava no antigo Decisão, no centro, não é? E ele, cara, me buscava na hora do almoço, ele tava lá, a gente almoçava junto, ele não deixava eu sozinho, né? 15 anos, tá querendo começar a aprontar, né, cara? Assim, sair com as meninas e tudo mais. E, cara, ele me pegava, começou a me ensinar a Bíblia, começou a me ensinar sobre como seguir a Cristo, coisas que eu tinha que abandonar, coisas que eu tinha que praticar, vida de igreja, né, servir a Deus. Então, cara, foi maravilhoso, assim, o início da minha caminhada cristã foi bem nesse discipulado pessoal, de vida mesmo, assim, sendo transmitida para mim. Cara, foi tremendo, assim, foi uma graça de Deus. Algo que chama muita atenção nessa história, né? Porque quando ele decide voltar, né, para estar com vocês, ele não simplesmente chegou lá, o que seria muito comum. Agora eu tenho Deus aqui, apresento Deus e vira as costas e vai embora. Não, cara, ele estava convivendo contigo. Ele estava participando das coisas que estava participando, ele estava surfando contigo, Sim, sabe? Então, talvez a gente olha, né, e a gente vive em igreja. Né? A gente aqui, né, convive em igreja. E às vezes a gente olha e continua ali convivendo com as pessoas da igreja. E às vezes não olha para as pessoas que a gente conheceu ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, não volta e convive. Cara, assim, é um impacto muito grande, né? Quando você conhece uma pessoa antes de Cristo, tu sabia como ela era e de repente ela volta totalmente transformada, mas sem com aquele senso de julgamento, né? Ela tá disposta a realmente te amar e te apresentar aquilo que transformou a vida dela, né, cara? Esperar o tempo, as ocasiões, cara, é maravilhoso, né, cara? Tremendo. E não foi do dia pra noite, né? Porque, pelo que eu entendi, foram vários discipulados ali, vocês estavam caminhando e um certo dia o Espírito toca no teu coração e aquele dia foi o dia crucial. Cara, pensando bem, uns 2 anos, assim, cara. 2 anos. 2 anos convivendo, ele amando a gente, sabe, servindo, abrindo a casa, participando da nossa vida, fazendo o que, se for pensar bem, o que o próprio Jesus fez, né, cara? Encarnando e vivendo a vida comum, chamando discípulos no cotidiano. É isso aí, cara. Foi tremendo, cara.
Ô, Rafael, pra rapaziada aí de 14, 15, 16 anos que tá hoje aí, né, pelas ondas do litoral do Brasil, não só aqui de Floripa, né? Porque o nosso litoral é imenso e lindo, né? Tu via que essa tua mudança de vida fazia sentido, assim, fazia sentido sim, senão tu não continuaria, né? Mas o que teus amigos viam em ti? Né? Minha pergunta é bem específica porque talvez tem uma galera aqui agora te olhando nessa câmera aqui e tá ouvindo, pô, esse bicho surfista como eu, né? Pô, eu tô nessa vibe aqui, o que esse cara tá falando? É o louco? Sim, Né? Ou esteja na vibe do teu irmão, que na época, que entrava por um ouvido e saía pro outro, né? O que tu sentia e o que os teus amigos falavam de ti nessa época que tu tava no cursinho e o cara vinha te pegar pra almoçar porque tu queria sair na balada e isso não era legal? Sacou? Sim, cara, é interessante, né? Assim, como eu falei, eu nasci num bom lar, assim. Meus pais foram ótimos, cara. Me deram uma boa instrução, estudei em bons colégios, com a mentalidade que eu tinha que ser uma pessoa decente, cara, arrumar uma profissão, né? Seguir minha vida, né? Me meter, fugir de encrenca. Então, era isso. Mas, no entanto, cara, existem grandes dramas da vida e grandes questionamentos da vida humana que, cara, eu não fui ensinado a fazer, não é? Então, cara, da onde tudo surgiu, né? Cara, pelo que eu estou esperando, né? O que eu estou esperando que aconteça na minha vida que dê sentido e propósito para mim, não é mesmo? Por que coisas ruins acontecem, né? Então, por que há maldade, injustiça no mundo, não é? Será que existe algo para além do que os nossos olhos veem, da matéria que a gente toca, né? Será que a vida se resume a você simplesmente satisfazer desejos momentâneos? São grandes questionamentos de que, cara, um adolescente quase não se faz assim, né? Você tá vivendo a vida, meu irmão. Você quer aproveitar o máximo possível e você não para pensar. Pelo menos essa era a minha realidade. Eu tenho 2 filhos, né? E quero mandar um beijo pra minha esposa, Jaqueline, né? Que é o amor da minha vida, que é 1000 vezes mais crente do que eu. E a gente está tentando já, desde pequeno, ensinar eles a fazer esses grandes questionamentos. Mas não era o meu contexto. Então, o que, cara, começou a despertar em mim foi que o David, que era um discípulo de Cristo, ele começou a me ajudar a ter essas boas crises e responder essas grandes perguntas, assim, sabe? E coisas que você vai se fazer um pouco mais para frente, assim. Quando o teu propósito de vida, baseado em você mesmo, vai começar a falhar. Vai falhar, cara. A injustiça vai vir, um sonho que você planejou talvez não vai concretizar, oportunidades que você achou que viria não virão. Você vai perder pessoas no meio do caminho, como eu perdi, pais, não é? Você vai se deparar com próprias falhas do seu caráter, com coisas que você não consegue controlar e a ansiedade, o medo vão vir, não é mesmo? Você vai começar a amadurecer um pouco e muitas pessoas vão, em algum momento, vão ter que se deparar com essas grandes perguntas. E esses momentos são decisivos. Então, acho que, para mim, cara, o que aconteceu foi que essas questões começaram a vir cedo, porque o David começou a me ajudar a pensar cedo sobre isso. E eu vejo que isso foi uma graça de Deus, cara, assim, sabe? Então, o que eu diria é que, cara, você não precisa esperar sofrer, você não precisa esperar vir esses momentos difíceis em que você vai se desestabilizar para você começar a pensar sério. Viver a vida de maneira séria não significa você ser uma pessoa chata, que você tem que ser uma pessoa que simplesmente abriu mão de ser feliz. Não é esse o ponto. Mas você realmente considerar que, cara, você pode ser muito sincero, mas você pode entrar pelos caminhos errados, sabe? E é isso, assim. Então, tipo, a fé cristã, ela não tira de você a alegria, a felicidade e o prazer. Ela apenas te dá o caminho legítimo, que é o lado de Cristo, né? Então, cara, eu acho que esse é o diferencial, assim. E pensar seriamente sobre a vida, cara, é um exercício que, às vezes, a gente não foi ensinado. Mas com ajuda a gente consegue, cara, sabe? Com ajuda a gente consegue. Eu tive muita ajuda e isso foi uma bênção pra mim. Mas, cara, é importante, é necessário, né? Então, é necessário, né? Então, cara, eu diria isso, né? E seguindo um pouco, cara, então a graça de Deus me alcançou ali e, velho, comecei daí abrir um outro mundo, um mundo que eu não conhecia. Assim, pra mim, movimento evangélico era o que eu via na TV, né, cara? Dinheiro, loucuragem, pastor tentando tirar teu dinheiro, né? Guardando dólar na cueca. Exatamente, na época aí, né? O pessoal tava sendo denunciado por isso. E também uma ideia do tipo assim, cara, esses caras falam de coisas que eu não entendo, assim. Então, tipo assim, o mundo espiritual, né? Eu lembro, cara, que nesse período eu tinha assistido o filme Exorcista. Lembra? O Exorcista, cara? Velho, eu fiquei com muito medo daquele negócio, cara. Cara, era uma coisa muito distante de mim, assim. É bem feito. A guria lá vai no teto, começa a andar como uma aranha, ela torce o pescoço, uma loucuragem.
Mas aquilo, cara, abriu assim, me deu uma nova percepção de que, cara, existe algo além, sabe? E então eu entrei para o mundo de igreja. Só que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu vi que, cara, os evangélicos, os crentes, não eram gente como a gente, assim, né? Tinham seus dramas, né? Dramas como eu tinha. Tinha um grupo de adolescentes fortíssimos, né? Na igreja que eu frequentava. E, cara, eu comecei a fazer amizades e perceber que a galera adolescente, que era filho de cristão, cara, comia as mesmas comidas que eu comia, ouvia as mesmas músicas que eu ouvia, lia o mesmo jornal que eu lia, via os mesmos filmes que eu via. Surfava na mesma praia que surfava na mesma praia que eu surfava. Falei, cara, esses caras não são tão diferentes. Eles só têm uma lente diferente de interpretar as coisas que estão ao nosso redor. Eles enxergam as coisas diferentes. E eu fui aprendendo a enxergar da mesma maneira. E foi maravilhoso, cara. Então, os meus melhores amigos foram os amigos da igreja, né? Conheci a minha esposa no grupo de adolescentes, a gente se casou e então comecei a vivenciar a vida em comunidade, né? Que tem os seus dramas, como toda comunidade. Você tem que lidar com a fofoca, com a inveja, né? Com os problemas de você, de relacionamento, que é normal em qualquer comunidade, seja cristão ou qualquer outro, né? Ambiente de trabalho, família, vizinhança, enfim. Mas, cara, Deus foi lapidando o meu caráter ali, sabe? Ali eu aprendi, cara, frutos do Espírito, né, cara? A ser paciente, ter um longo ânimo, ser manso, o que é amor de verdade, né? Que não é você ter sentimentos por alguém, mas você ter a força do caráter para você ser bondoso, mesmo quando a pessoa não te dá condições, né? Porque é isso que é o amor de verdade. É ação, né? E agindo em benefício da pessoa. E, cara, e ali eu também fui despertando para o ministério. Então, eu tive bons líderes que me instruíram. Eu queria aprender mais, mas eles falaram, cara, vai fazer uma profissão, vai fazer uma faculdade, vai buscar uma profissão, vai fazer viradas na vida para tu se estabelecer. Se Deus tem um chamado para ti, vai deixar isso claro, não é mesmo? E foi, cara. As coisas foram com muita calma, assim. Então, eu fiz direito, me formei, me tornei funcionário público da Defensoria Pública da União. Era um trabalho que eu gostava muito, cara. Eu trabalhava na área do direito, né? Analisava processos da área da saúde. Então, pessoas que precisavam de medicação ou cirurgia, mas não tinham condições de pagar. Então, e o Estado, o Sistema Único de Saúde não dava aquela medicação ou não dava aquela cirurgia, eles procuravam a Defensoria Pública para a gente entrar na justiça e forçar o Estado. A tal da defesa da ativa? Isso. Então, cara, foi maravilhoso ali também, cara, um trabalho, assim, bem gratificante, bem nobre, né, cara, ajudar pessoas em situações que elas precisavam e, pô, era muito legal, gostava muito, mas, cara, era um drama, né, porque eu queria ensinar, queria aconselhar, queria estruturar a igreja, mas também gostava de ajudar as pessoas no serviço público. E lidando nessa tensão, então, eu fui ao seminário, então fiz teologia, né? E foi muito legal estudar teologia mesmo, assim, né? Porque quando você é membro de igreja, você frequenta a EBD, né? Igreja histórica como a minha, Igreja Batista, né? Então você vai na EBD lá, você tem uma compreensão um pouco das doutrinas cristãs, da história da igreja, mas quando você vai para estudar mesmo, é outra parada, né? O seminário foi aqui? O seminário foi em São Paulo, cara. Era um seminário semipresencial, então isso me proporcionou ficar na igreja local, mas eu ia lá, passava as semanas lá, estudando, com os professores, foi muito legal. O seminário Martin Butzer fica em São José dos Campos, um seminário de linha de teologia reformada, né? E, cara, foi maravilhoso, assim, estudou, abriu minha mente e tudo mais. Só que nessa época o pastor da igreja teve uma doença e, cara, ficou muito doente. Ele era um homem de Deus, um homem, cara, muito... As pessoas amavam muito ele e a igreja sofreu muito com a doença dele, assim, né? E toda vez que você tem um grande homem de Deus, que é muito central para a igreja, quando Deus começa a tirar ele, né? Assim, todo mundo sofre, né? E a igreja sofreu muito. E, cara, eu entendi que, cara, a igreja não tem condições agora de pensar em mim. Eu queria realmente, assim, tipo assim, fazer uma virada. Tava pastoreando jovens. Cara, vocês sabem bem, pastorear jovens é uma selva, né, cara? É vários dramas e, cara... Intensidade, eu era bivocacionado. Cara, nessa época, confesso, meu casamento não tava legal, assim. Eu e a minha esposa, a gente não se via. Cara, muita atividade. Porque tu nunca é só pastor de jovens. Tu arranhava um violão, tocava numa banda, dava aula na EBD. Tinha conselho, tinha que pregar um dia no culto da noite. Assim. Pá, uma loucura, 2 cultos, a igreja, cara, tinha que estar nos 2.
E daí um dia, na Tenente Silveira, aqui no centro, eu morava ali, voltando depois do trabalho, cara, no meio do inverno, assim, maio, por aí, cara, eu tive um pequeno episódio de pânico, assim, um esgotamento, assim, eu cheguei no esgotamento, tive um burnout, assim, e, cara, ali chamou minha atenção que eu tinha que parar, assim. Eu comecei a ter pensamentos obsessivos dentro do carro, assim, de medo, sudorese, comecei a suar muito e o coração começou a palpitar, botei a cabeça para fora do carro, assim. Naquela época ainda ficava um trânsito ali para ir pra ponte, chegava até ali a Tenente Silveira. Cara, não chegava. Eu morava no 9º andar do prédio. Cara, foram os 9 andares mais longos da minha vida, assim. A minha esposa abriu a porta do apartamento, eu só debulhei de chorar, cara. Tava exausto, não sabia nem porque eu tava chorando, só chorei. Procurei uma terapia e o terapeuta foi muito sensível. Falou, cara, tu tá numa paulada violenta, assim. Tu não para, tua mente não desliga, cara. Tu tá sempre ligado, assim. Tu precisa parar, cara. Tu consegue tirar férias de tudo. 30 dias. Falei, 30 dias não sei, mas 20 eu acho que eu consigo. Cara, então tira. Tirei. Eu morava no centro, nessa época, minha esposa no apartamento. Fui pra casa do meu pai, minha mãe já tinha falecido. Morei na casa do meu pai, lá no Campeche. Voltei a pegar onda, relaxar. Cara, eu ia sair do ministério, assim. Falei, cara, não dá mais. Eu vou sair do ministério, vou abrir mão disso. Vou continuar como servidor público, talvez vou estudar para um novo concurso. Não tinha filhos na época. E ali, cara, Deus falou comigo, assim. Eu lembro que na época eu estava fazendo meus devocionais no Evangelho de Mateus. E, cara, foi incrível, assim. Capítulo 3, Tentação de Jesus. E, cara, eu já tinha passado por aquele texto várias vezes, mas, cara, imergi no texto. E quando Jesus responde a Satanás, cara, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus, o contexto ali é transformar pedras em pães. E eu entendi que o que Satanás estava dizendo para Jesus ali é o seguinte, ó, você está com fome, Deus te abandonou 40 dias aqui nesse deserto. Se tu é o filho de Deus mesmo, faz alguma coisa por ti, cara, dá teu jeito. Tu pode. E Jesus cita o texto de Deuteronômio, Moisés falando para a segunda geração no deserto, e o texto é o seguinte, olha, vocês ficaram 40 anos no deserto, eu sustentei vocês nesse tempo todo. A sandália de vocês nunca desgastou, vocês sempre tiveram pão, e eu fiz tudo isso para provar o coração de vocês, para que vocês saibam que o meu povo vive por aquilo que eu digo, e não pelas circunstâncias. Não só de pão viverá o homem. Cara, e ali eu tive por mais que eu era a igreja histórica, tradicional, tinha um momento pentecostal ali, cara. Deus veio com força, assim, cara. O fogo desceu ali. Rapaz, foi uma das experiências, assim, nítidas. Deus falando no meu coração. Cara, quebrantamento total. Era muito claro Deus falando comigo. Eu vou te sustentar, eu te chamei ao ministério. Eu vou abrir portas que você desconhece. Eu tenho algo para ti e eu vou te sustentar. Cara, eu lembro de ter ligado para minha mulher e falar assim, olha, Deus está com a gente. A gente só precisa confiar, assim. E foi, cara. Ali, Deus abriu uma porta para eu ir para Foz do Iguaçu, cara. E eu nem imaginava. Um amigo em comum, um pastor tinha acabado de assumir uma igreja lá, ligou para mim e falou, Rafa, tô precisando de um auxiliar, cara. Uma igreja pequena, bem tradicional, cara, assim. Falou, tu tá afim, velho? Deu, cara, Foz do Iguaçu, cara. Tríplice fronteira, Paraguai. Vou passar a ponte da amizade lá. Isso. Totalmente fora. Eu nunca tinha mudado de cidade, cara. E era tipo assim, cara, eu tinha não apenas que mudar de cidade, eu tinha que abandonar o serviço público, mudar de cidade para ser pastor em tempo integral de uma igreja bem menor, bem tradicional. Cara, e foi bem desafiador, assim. E eu lembro que eu tenho um amigão, inclusive ele é membro da igreja hoje, o Vinícius, o Vini. A gente tinha um negócio em comum, a gente tinha uma empresa de estacionamento, cara. Que era uma filantropia, na real, assim. Não dava lucro. Era um preju. E vocês estão empreendendo, vocês sabem, né, cara? Pô, tu rala ali, cara, faz de tudo e no final tu tá fazendo, no fim, crendo que Deus tá fazendo alguma coisa, Deus tá abençoando, enfim. E, cara, nós tínhamos uma dívida grande, assim. A gente tinha pego um capital de giro com a Caixa Econômica lá, nós estávamos devendo uma grana, estávamos devendo uns 50 mil lá. Já tinha entrado processo judicial, execução, e processo de execução, cara, e enfim, a gente estava tentando pagar de alguma maneira. Na entrevista minha lá com a igreja em Foz, cara, com a liderança lá,
o pastor Flávio, né, que é meu pastor, inclusive até hoje, chegou e falou pra mim assim, pastor, Rafa, tu tem alguma coisa que tu precisa dizer agora aqui pra gente que talvez impediria tu vir aqui pra Foz do Iguaçu, cara? Tu tem que falar agora, cara. Eu falei, não sei do que tu tá falando. Não sei, cara. Tu matou alguém, escondeu o corpo em algum lugar. Cara, tu conta agora, cara. Eu falei, não tem nada, cara. Tô tranquilo. Aí minha mulher me bateu. Falou assim, não, nós temos uma dívida. Daí eu falei, não, é verdade, cara. Eu tenho uma dívida. Devo quase 50 mil reais. E, cara, é uma coisa que a gente tá resolvendo. Daí o pastor Flávio falou assim, ó, cara, pra tu vir pra cá, tu tem que resolver isso, cara. Se tu não resolver isso, cara, tu não tem como vir, assim. Porque, cara, vai que estoura lá e tal, tu tem que resolver isso. Isso era novembro. E eu, então beleza. Vamos ver. No aeroporto de Foz do Iguaçu, eu e minha esposa sentado assim. E daí a gente... Cara... E a minha esposa, como é que nós vamos fazer isso, cara? Nós temos um mês pra dar uma resposta pra eles. E como é que a gente vai resolver isso em um mês, cara? Eu falei, não, minha irmã, tu não é crente não, é? Se Deus quer, chamou a gente pra aqui, cara, ele vai fazer alguma coisa, cara. Eu não sei o quê. Nós oramos lá no aeroporto e voltamos. Eu tava lá na Defensoria Pública, deu uma semana, toco meu telefone, era a moça da vara da Justiça Federal, falou, Rafael, tu é um dos sócios da empresa tal? Sim. Cara, final de ano, a Caixa Econômica tá fazendo mutirões de conciliação. E o processo de vocês entrou aqui. Você sabe, né, Ricardo? Sim. Eu falei, cara, vem aqui e tal, numa quinta-feira a gente tentar fazer uma conciliação. Cara, liguei pra esse meu amigo. Pagasse por 5 mil, tu tirou esse. Liguei pra esse meu amigo que, cara, bicho acelerado. Ele hoje é empresário, a empresa seguiu, enfim, é outra história. Fomos lá, eu cheguei e falei pra ele assim, ó, Vini, é o seguinte, cara, passa aqui em casa, me pega, vem com a roupa mais surrada, cara, sabe que nós vamos lá. Vende a Havaiana. Vende a Havaiana aqui pra nós chorar lá as pitangas, cara, pro preposto da Caixa pra gente fazer um acordo, cara. Chegamos lá, o bicho foi me buscar, cara, com relógio, roupa da Zara, alinhado. Eu falei, cara, bicho, tu é louco, cara. Eu com a camisa toda amassada, ele falou, ô, pastor, tu não é crente não, cara, tu não acredita em Deus não, cara. Fomos. Cara, resumindo, chegamos lá, a dívida, cara, que tava de 50 mil, o preposto deixou a gente pagar por 10 mil reais, cara. Saindo da Justiça Federal, cara, saindo assim, ó, a gente com o boleto pra pagar, cara. Meu irmão me liga, meu irmão que é advogado, sei lá, 3, 4 anos atrás a gente tinha colocado a TIM na Justiça por conta que eles tinham feito cobranças indevidas pra gente. E tinha saído a sentença e a TIM tinha depositado na nossa conta 15 mil reais, cara. Cara, eu tremia, ali na beira-mar, ali na frente do prédio da Justiça Federal, tremia assim, cara. Deus resolveu. Deus dinheiro, resolveu tudo em uma semana. Em uma semana, cara, o Senhor falou, cara, eu quero você em Foz do Iguaçu. Cara, e foi nítido, assim, Deus abrindo as portas, assim. E eu liguei pra minha esposa e falei assim, ó, arruma as malas, nós estamos indo pra Foz. Dela, tá, mas e como é que foi aí o acordo? Não, só arruma as malas. Tudo pago, tá tudo pago. Tá tudo pago, cara. E foi maravilhoso, cara. Então a gente foi pra Foz do Iguaçu, cara. E pra mim, que nasci numa família manezinha, você sabe bem, naquela época meus pais me moldaram com a seguinte mentalidade, cara. O auge da vida humana é ser funcionário público, cara. Aqui na cidade, meus pais eram funcionários públicos e eles me criaram pra eu passar em concurso e ter uma vida de funcionário público. Então, eu abandonar o serviço público e viver do ministério, da obra de Deus, cara, foi uma coisa forte, assim. Então foi uma mudança de cidade pro interior e uma mudança de como o Senhor me sustentaria. E foi tremendo, porque o Senhor me ensinou, cara, que no fundo é sempre Ele que sustenta. Ou Ele sustenta pelo Estado, ou Ele sustenta pela igreja, ou sustenta pelo negócio, mas sempre Ele que sustenta. Ele prometeu que vai cuidar dos seus e não vai deixar. E foi isso. E daí lá, mano, foi, cara, foi outra realidade, assim. É muito interessante, assim, né? Quando você muda e você vê a cultura da cidade, né? Então, Floripa, essa vibe de litoral, né, cara? Anda sem camisa na rua. Isso. Nada disso tem lá, né, cara? A terra roxa lá. Tá sempre sujo, teu carro tá sempre sujo. Exatamente. Vocês já foram a Foz do Iguaçu já? Eu fui, já trabalhei lá umas 2 semanas. É mesmo, cara? E é outra diferente. cultura, né, cara? Tipo assim, coisas muito legais como ter contato com chineses, por exemplo, cara, né? Tem uma comunidade chinesa muito grande que domina o Paraguai junto com os árabes.
uma cultura árabe muito forte, né, cara? Sim, bastante mesquitas lá. Mesquita. Eu fiquei sabendo que agora tem uma forte aqui em Floripa também, mas lá cara, é turística, né? A mesquita sunita que tem lá, bem bonita a arquitetura, é bem turístico, o pessoal vai, né? Você vê a cultura árabe, escolas árabes, né? O comércio ali em Cidade del Este, ali no Paraguai, dominado pelos árabes e chineses. Então, cara, você convive com gente muito diferente. Uma cidade bem conservadora, não é? Então, bem diferente. Floripa já estava se tornando bem progressista, bem para frente, né? Assim, com universidades grandes aqui, né? Federal, estadual. Lá não, ainda é bem conservador. A mentalidade das pessoas, né? Você não vê pele, né? As pessoas andam mais vestidas, coberta, né? Então, e outros problemas, outros desafios, mas foi maravilhoso. Uma igreja bem pequena, cara. Assim, a média era o pessoal mais idoso, uma igreja bem tradicional, mas uma igreja muito amorosa, cara, que abraçou minha família. Eu, um manezinho da ilha surfista. Uhum. E foi tremendo, cara. E aprendi muito lá, cara. Lá aprendi, cara, a visitar, aprendi a escutar as pessoas, a saber que, cara, o pastor, quando ele prega no culto, ele tá pregando para pessoas reais, assim, com seus dramas, sabe? Isso foi maravilhoso para mim, assim. Ver que, cara, a vida de comunidade, a comunidade cristã é uma coisa séria, assim. Você tem pessoas ali que estão vivendo com dramas reais e estão buscando ao Senhor, pedindo para que o Senhor ajude elas em alguma coisa, né? E Deus nos chamou como obreiros a ser resposta de Deus e ensiná-los o caminho de Deus ali. Cara, era muito sério, assim. Porque quando você tá com a juventude, cara, é legal, né? A zoeira, você ajuda eles e tal. Mas quando eu me tornei pastor auxiliar, eu tive um senso maior, assim, da responsabilidade do que é ser um pastor, assim, né? Então foi maravilhoso. E daí tem uma história bacana que é a história do meu pai, cara. Assim, né? Meu pai era um cara bem, assim, bem agitado. Assim, bem agitado. Ele saiu do interior de Tijucas com 17 anos, cara, pra ganhar vida na capital. E foi bem sucedido, fez contabilidade, né? E, cara, conseguiu passar no concurso público e mudou a vida dele e da família dele. Então teve um cargo de auditor do Tribunal de Contas do Estado. Então teve um bom cargo. E da onde ele saiu, cara, era uma coisa simplesmente impensada, assim. Só que um cara ele tinha muitas fraquezas emocionais, cara. Então ele ia da euforia à tristeza muito rápido, né? Um cara que foi formado e forjado, cara, na roça, assim, sabe? Então, muito duro, assim, sabe? E ele criou a gente muito duro. Minha mãe sofreu muito com ele. Minha mãe faleceu de câncer. Ele não conseguiu lidar com isso. E, cara, ele sentiu muita culpa, assim. E eu, cara, assim, eu e meu irmão, nós tivemos um relacionamento muito conturbado com ele, assim, né? Minha mãe amava a gente e era o centro, assim, da nossa família. E quando ela morreu foi muito duro pra gente, assim, cara. Sabe, ter perdido a minha mãe foi muito duro. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos quando a minha mãe faleceu. Novo. Bem novo. E meu pai descobriu um câncer no pulmão, cara. 2020, a pandemia era bem distante, descobriu um câncer no pulmão. Ele fumou por 20 anos da vida dele, dos 20 aos 40, tinha largado o cigarro, mas, cara, era uma evidência, assim, né, do câncer. E, cara, foi bem difícil, assim. Eu lembro de sofrer, de não ter conseguido lidar com ele e ter ajudado ele, sabe? Porque ele não deixava a gente ajudar ele, sabe? Então, ele queria fazer as coisas sozinho, por ele mesmo. Aquela narrativa do pessoal mais antigo, assim, né? O homem não chora, sofre calado. É isso, assim. E foi bem difícil. Eu lembro meu irmão ter me ligado. Meu pai, a quimioterapia falhou. E meu pai foi pra UTI, cara. Foi ser entubado. Já tava 2 semanas lá, entubado. Meu irmão me ligou, era um domingo depois do culto. Ele falou, Rafael, cara, é o seguinte, os médicos mandou chamar a família. Eles não tem mais o que fazer. Eles vão desligar os aparelhos, ele vai ficar por conta. E, cara, pai vai falecer aí, próximos dias, tu precisa vir. Peguei uma passagem, eu, a Jaque, as crianças, viemos pra Florianópolis, voltamos. E eu lembro de, cara, chorar muito, assim, nos braços da minha esposa, sentindo culpa, assim, por que eu não orei mais por ele, por que eu não falei mais, por que eu não confrontei, por que eu não, sabe, fui mais incisivo, sabe? Eu conheci a verdade e eu não consegui. Eu lembro da minha esposa falando, olha, mas Deus é o Senhor soberano, sabe? A vida está nas mãos dele, né? Então calma, enquanto ainda há vida, ainda há esperança. Nós oramos, voltamos, e foi muito louco. Cheguei no Baiaçu ali,
o médico, bem engraçado, o médico chegou pra mim e pro meu irmão falou assim, ó, então, o pai de vocês, então, assim, ó, ele vai voltar pra natureza, né? Se ver que vocês me entendem. Voltará ao pó, com isso, né? Que sacana. Bem querido, assim, daí eu cheguei e falei, cara, doutor, fica tranquilo, a gente entende que ele vai falecer dele. Ai, que bom que vocês são maduros pra lidar com isso. Como é que o cara vem com essa? Daí, cara, nos despedimos do nosso pai ali e o médico falou, olha, a gente vai... Isso era umas 6, 7 horas da tarde. Ó, a gente vai tirar a tubação deles, teu pai vai ficar por conta, então fique atentos ao celular que a gente vai ligar pra vocês. Cara, eu não dormi aquela noite, esperando o telefone tocar. Cara, o telefone não tocou, assim. Deu mais ou menos umas 7 horas da manhã, 8, liguei pro meu irmão. Falei, cara, alguém ligou do hospital? Falou, não, ninguém ligou. Falei, cara, então tô aqui no centro, vou ali. Fui, cheguei lá na recepção, falei, ó, quero visitar o Valdir Pereira, que tá na UTI. O cara olhou no computador e falou, não tem nenhum Valdir Pereira na UTI, cara. Eu falei, ué, como não tem? Ele tá no quarto, deve estar no quarto. Eu falei, não, cara, tá na UTI. Cara, ele precisou no quarto. Não, o Valdir Pereira foi pro quarto, cara, ele tá no quarto. Cara, eu apavorei, assim, eu fiquei assim, cara... Que massa. Falei, cara, o que tá acontecendo? Subi o elevador, assim, orando. Falei, Deus, o que tá fazendo aqui, né? Cheguei no quarto, cara, meu pai tava sentado na cama, vendo Jornal da Manhã. Cara, massa. me olhou assim, me chamou pelo nome, falou, ô, meu filho. Cara, eu fiquei apavorado, cara. Falei assim, cara, o que tá acontecendo aqui? E daí, cara, novamente Deus me deu, como um bom tradicional, uma nova experiência pentecostal. Assim. Ah, veio o fogo de novo. Isso. Cara, o hospital parou por 3 horas, assim. Eu tive essa sensação, assim, que o hospital parou. Porque o hospital entra gente, enfermeira entrando, médico entrando, camareira, aquela coisa toda. Cara, o hospital parou, assim. Meu pai virou pra mim e falou assim, Rafa, quanto tempo eu fiquei entubado? Eu falei, pai, tu ficou umas 2 semanas, assim. Daí ele falou assim, cara, eu tive um sonho, cara. Eu, é mesmo, cara? Que sonho tu teve, pai? O sonho é que eu tava numa fazenda muito grande, era uma mansão, assim, tava tendo uma festa. E eu sabia que não era pra eu estar lá. Não era pra eu estar lá. Eu era um intruso ali. E eu queria muito estar naquela mansão, naquela festa, mas eu sabia que eu era um intruso. E eu comecei a chorar muito e comecei a virar as costas, comecei a ir embora. Jesus apareceu pra mim, sonho, e falou pra mim assim, Valdir, não era pra você estar aqui, mas eu vou te levar. Então, só confia em mim, não fala nada, deixa aqui, eu vou te levar, eu vou te apresentar. Então eu acordei e tô aqui. Cara, daí ele virou pra mim e falou assim, o que você acha que é isso? Ah, cara, daí eu vi que era o Senhor, assim, né? Tipo, fazendo a obra dele, assim. Eu falei, pai, essa é a boa notícia, esse é o evangelho. De que nós não somos dignos, de que Cristo Jesus é o nosso representante. E ele é capaz de mudar a história, o curso do nosso destino eterno. Tu só precisa confiar nele. Cara, ele começou a chorar copiosamente, assim. E ele falou, mas o que eu preciso fazer, cara? E eu falei, você precisa confessar seus pecados, se arrepender e depositar sua fé nele, em Jesus. Ele passou a vida dele, André, Ricardo, comigo, cara. 67 anos da vida dele ele passou em 3 horas comigo. Coisas que eu nem imaginava, cara. Coisas que ele sofreu, coisas que ele fez. Dramas que ele não conseguiu lidar, sabe? Cara, foi incrível, cara, assim. Deus salvando ele, assim, sabe? Ele entregou a vida dele a Cristo ali, na cama de hospital do Baiaçu. E eu virei pra ele e falei assim, pai, você não vai sair daqui, cara. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui. Mas Deus te deu uma nova chance. E você está indo para a morada eterna. Jesus disse, na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu vou, mas vou preparar o lugar para que vocês possam estar também. Cara, e depois de uma semana ele faleceu. No dia do funeral dele, eu não consegui falar, estava muito emocionado, né, cara? E a minha esposa pegou a palavra e falou uma coisa linda. Ela falou assim, o evangelho é um escândalo, né? Porque o ladrão na cruz e meu sogro viveram uma vida, cara, mas no último momento, a graça de Deus é capaz de transformar, seja quem for, apenas crer nele, cara. Isso é incrível, né, cara? Assim, e essa é a mensagem que, cara, que nós, né, cara, queremos dizer para as pessoas dessa cidade. Essa é a mensagem que a gente é louco que as pessoas saibam, né? De que em Jesus, por causa de Jesus, qualquer vida pode ser completamente transformada, cara.
E é isso que me fez abandonar o direito, abandonar o serviço público, uma vida de segurança, de estabilidade, para poder falar de Jesus, né? Então, cara, é incrível como Deus faz as coisas, né? Eu tô falando bastante, vocês estão meio... A gente tá aqui, eu tô emocionado com a história. Eu tô aqui segurando o choro, pô. Rafa, com toda essa experiência de vida e tudo que Deus fez na tua vida, que lindo, né, cara? Como é que foi essa loucura de, então, Deus te trouxe de volta, te tirar de Foz do Iguaçu e começar uma nova vida agora aqui com uma nova igreja em Floripa? Sim, cara. Como é que foi essa história? Então, tava lá, benzaço, em Foz, a igreja crescendo, sabe? Cara, aí você volta pra Foz depois. Volto pra Foz, tava lá bem. Só uma dúvida, tuas filhas, são filhos? Eu tenho um menino chamado Heitor, de 8 anos, e eu tenho uma menina de 6, chamada Helena, que ela tem certeza que tem 17 já. A bicha é eu terrível. sei o que é. Eu tenho uma Helena de 10. Ah, que legal, e cara. uma Olivia de 5 para 6, faz agora. Mas esses teus filhos são manés ou nasceram em Foz? O meu filho, ele nasceu em Floripa, mas foi 5 meses pra lá. Sim. E a minha filha Helena é de Foz. Legal. Ela nasceu lá. Tava benzaço lá, cara. Pastor auxiliar, cara, ao lado de um pastor que é o Flávio, cara, que é o cara que foi meu mentor, que me ensinou, que me treinou. Cara, eu tava vivendo o sonho, numa cidade pequena, tranquila, sabe, a vida calma. No interior, o sol parece que demora mais, né, cara, pra se pôr. Cara, tu tem uma qualidade de vida ótima, tava benzaço. Sentia muita falta do surf, da praia, principalmente no verão, que lá em Foz bate 42, 45 graus. Mas tava bem, cara. Não experimentasse cair lá de caiaque das cataratas? Não. Acho que uma queda um pouco cair um íngreme. Pouco. Acho que aquela era pior do que o Moçambique bravo. Não, tá louco. Ia girar um bugado ali embaixo da água. A vaca ia ser grande. Isso. E, cara, só que 3 amigos, eles tiveram uma percepção, assim. Início de 2020, meu pai com câncer, a gente fez um encontro num café aqui da cidade, eu tava aqui pra ver como é que seria cuidar do meu pai. Eles falaram assim, Rafa, é o seguinte, cara, Floripa tá mudando, a cidade tá crescendo, tem muita gente chegando de fora. Floripa destoa um pouco da realidade de Santa Catarina, né? No que diz respeito, Florianópolis é muito vanguardista, né, cara, em relação a outras cidades. Cara, tem muita gente diferente. As igrejas históricas estão passando por um duro processo de se reinventar, né? Tentando alcançar novas gerações. As igrejas recém-começadas estão conseguindo se conectar, mas muitas delas, cara, estão correndo o risco de diluir a mensagem de Jesus. Então é um drama. E eles chegaram e falaram assim, cara, a cidade precisa de novas igrejas. E nós queremos que tu seja o pastor, porque tu é aqui da cidade. E a gente quer saber o que tu acha. Eu falei, cara, eu não acho nada, acho que vocês são loucos. Você é louco. E, novamente, mais um drama, assim, porque, cara, eu saí daqui estável, serviço público, para ir ser sustentado por uma igreja bem tradicional, pequena. Lá a igreja cresceu, se desenvolveu, estava ganhando bem, com bom sustento, acostumado, uma vida tranquila. Teria que voltar para ser sustentado, cara, por 20 louco, cara, que estavam querendo começar uma nova igreja. Samuca que tá aqui, que tá meio escondido, né, cara? A gente falou que ia falar dele daqui. Tem que falar de Samuca. Samuca é um jovem aqui da cidade, tava dentro desse grupo. Cara, eu falei, cara, nós temos que orar. Enquanto a gente conversava, vinha o texto de Atos, capítulo 13, o Espírito Santo, enquanto a igreja orava, separando Paulo e Barnabé para a obra da missão de plantar igrejas. Eu falei, cara, olha, precisamos orar, cara. Deus já está aqui na cidade usando pastores, igrejas há muito tempo. Nós não vamos inventar a roda, Deus não vai chegar com a gente aqui, né? Mas, por outro lado, cara, tem que ter coragem, porque eu não sei como é que faz isso, cara. Minha experiência tinha sempre com igrejas já estabelecidas, então, cara, plantar igreja, eu não sei como é que é isso não. Vamos orar. Voltei para Foz, eles foram, chegou em junho de 2020, a pandemia no auge, eles fizeram uma chamada de vídeo comigo e falaram assim, olha, cara, nós queremos fazer uma proposta para você. Se você não vir, nós vamos continuar orando até que Deus envie um plantador pra gente. Ali, cara, eu pensei assim, ó, esses bichos são doidos, cara. Mas eu acho que Deus tá do lado deles, cara. Ali eu comecei a me sentir desafiado de verdade. Falei assim, cara, vai ser desafiador, mas nós vamos. Começamos a orar, final do ano eles fizeram uma proposta pra mim. A proposta é que eu viesse para ser o plantador da igreja e começar a ter um projeto de igreja, que eles não tinham um projeto. Segundo, eles estavam juntando já ofertas desde junho. E eles falaram, a gente tem tanto e a gente quer te oferecer tanto para viver aqui na cidade, é o que a gente pode.
E a gente quer pedir que a Igreja Batista Itaipu, que era a igreja minha lá, abraçasse o projeto, fosse a igreja mãe e me enviasse como plantador e se responsabilizasse pelo projeto. Eu falei, opa, cara, mudou. Eu vou ter que envolver a igreja lá. E foi, cara. E Deus respondeu todas as orações, assim. E daí, cara, eu vi mais uma vez Deus abrindo as portas, assim. E no meu coração, surgiu o desejo, assim, cara, eu amo aquela cidade. Eu tenho muitos amigos, cara, lá que não são cristãos, que não são discípulos de Jesus, que eles precisam ouvir do evangelho. E que talvez, cara, eu não sei se eles entrariam numa igreja tradicional. Mas eu também não sei se eles ficariam escandalizados nas igrejas emergentes. Entende? E eu sei que o Senhor tem os seus jeitos de alcançar igrejas diferentes, alcança pessoas diferentes. Isso é maravilhoso. E eu sei que igrejas tradicionais, igrejas emergentes estão alcançando pessoas. Isso é maravilhoso. E então, aquela proposta de ser uma igreja que conseguisse ser fielmente bíblica, mas culturalmente relevante, começou a surgir no nosso coração, assim. Como a gente pode equilibrar essas duas coisas? Como a gente pode ser fiel à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ter um jeito, um estilo, uma maneira de que as pessoas possam vir, chegar e elas não serem escandalizadas. E se elas fossem ser escandalizadas, até uma frase do Ricardo Agreste, né? Cara, que sejam com a mensagem do evangelho. Então aí surgiu a Igreja Nova Cidade. Então a gente começou, eu cheguei em fevereiro de 2021, era um grupo de 20 pessoas, a gente começou com um grupo base. E a gente começou. Eu percebi que a gente precisava chegar em algumas definições para lançar a igreja. E a gente foi trabalhando com esse grupo. E a gente começou a moldar isso. Pensar sobre o evangelho, pensar sobre igreja, pensar sobre a cidade, pensar sobre a missão. E refletir sobre isso. E para nós era desafiador, porque a gente via de uma igreja tradicional. Basicamente o grupo, a galera vinha de igrejas mais batistas, outros estavam sem igreja por causa da pandemia. E, então, cara, basicamente era renovar a mente e refletir. Cara, como a gente pode ser uma igreja boa onde as pessoas possam chegar, não crentes possam chegar. E a gente começou, cara. Daí, a gente decidiu fazer um culto de experiência. Ia ser na casa de um dos nossos presbíteros, que hoje é um presbítero no Saco dos Limões, e tem uma área para cabe umas 40 pessoas. Então, a gente tem 20, vamos abrir um culto, talvez cabe a galera aí, né? Só que naquele dia, cara, a gente ia fazer um culto de experiência. A cidade fechou de novo em 2021 por causa do Covid. Pá, cara, lembro do Jean falando lá, não pode. Eu falei, pô, e agora, cara? Vamos fazer um encontro no Zoom, então, vamos ver o que dá. Cara, um encontro no Zoom deu 150 cabeças. Caraca. Deu, falei, passou dos 20? Passou dos 20. Cara, nós temos um problema, cara. Daí tinha um membro do grupo básico que trabalhava na Facisc ali. Ele me chamou e falou assim, pastor, é o seguinte, cara, lá onde eu trabalho tem um auditório, cara. Vem cá que eu quero te mostrar. Quando eu cheguei no auditório da Facisc, 150 lugares, touro novo assim, cara. Isso aqui vai ser uma grana, cara. Daí eu tive mais um momento pentecostal. O cara falou assim, cara, tu ajoelha e nós vamos te ungir, cara, pra tu falar com o teu chefe aí. Pra ver se ele libera pra gente. Sim. Cara, ele foi falar com o chefe dele falou assim, tá, mas essa igreja é boa ou é loucuragem? Ele falou, não, cara, a igreja é boa. Tá, o pastor rouba dinheiro ou é gente boa? Não é gente boa. Então faz o seguinte, vocês só pagam a moça da limpeza, vocês podem usar nos domingos. Cara, e Deus que massa. abriu as portas. Uhum. E a gente começou ali na Facisc, cara, a desenvolver a igreja, fazer cultos experienciais, moldar uma filosofia de ministério, estruturar áreas da igreja. E, cara, desde o início a gente recebeu não crentes, assim, o que foi tremendo, assim, batizando pessoas se chegando, sabe? O pessoal do grupo ali, muito desejoso de alcançar os seus amigos. E então surgiu a Igreja Nova Cidade com essa ideia de, tipo assim, cara, a gente crê de todo o coração que o evangelho pode transformar a cidade ou transformar as pessoas com o evangelho. Então esse é o nosso slogan, né? A gente vem de uma tradição mais batista, mas a gente uma igreja independente. E tem um caso legal, uma história legal para contar de uma conversão, assim, recente, né? Uma moça, cara, ela aqui da cidade, uma moça jovem, solteira, e, cara, ela começou a entrar num processo depressivo, assim, tinha terminado um relacionamento e estava lidando com dramas emocionais, tristeza, enfim, tudo isso. E ela começou a pesquisar sobre espiritualidade, cara. E ela chegou num grupo hinduísta aqui da cidade. Hinduísta, tal. E, cara, o hinduísmo começou a fazer sentido para ela, cara.
sentido pra ela e tal. Ela começou a se conectar com o pessoal e, cara, ela decidiu que ela ia ser adepta do hinduísmo. Ela comprou uma passagem, ela ia, cara, pra Índia se consagrar no Rio Ganges, cara. Tava certo, estudando, pesquisando, indo pra frente. Há uma semana, cara, da viagem dela, ela sonha com Jesus, cara. Muito louco. O sonho dela, ela estava indo junto com um grupo hinduísta para se consagrar ao hinduísmo no Rio Ganges. E Jesus estava com o grupo dele, dos discípulos, batizando no Rio Ganges. E quando ela estava entrando, cara, no Rio Ganges, ela olhou para Jesus. E Jesus olhou para ela e ela disse que Jesus chamou ela pelo nome, cara. E ela não deu ouvidos e seguiu, cara. E se batizou lá no sonho. Ela contou que quando ela acordou, cara, um senso assim de condenação assim muito grande assim, de que ela estava rejeitando a fonte da vida. Ela começou a pesquisar a igreja. Bateu lá, Igreja Nova Cidade, e foi, cara, na cara e na coragem. Chegou lá, a gente já tinha mudado, a gente está lá no Hotel Quinta da Bica d'Água, no antigo Hotel Quinta da Bica d'Água. Ela chegou lá, cara, quando ela chegou, nunca tinha entrado numa igreja, chegou lá, tinha um pessoal da recepção. A Paula, que é a esposa de um dos nossos presbíteros, recebeu ela e o Espírito Santo falou o coração da Paula. Falou, cara, essa moça tá precisando de ajuda. Colou nela. Olha, você tá precisando de ajuda, não é? Ela, cara, começou a chorar. E a Paula foi lá, marcou um café com ela. E a Paula começou a falar de Jesus pra ela, cara. E a gente batizou ela esse ano. E foi Amém. maravilhoso, cara. Assim, Glória sabe? a Deus. Então, ter voltado pra cá é uma dádiva, assim. A gente tá lá remando ainda, né? Estruturando a igreja, tudo mais. Mas Deus tem feito, cara, maravilhas. Vendo esse evangelho, essa boa notícia que transformou a minha vida aqui na cidade. Transformar a vida de outras pessoas também. As pessoas encontrando a Cristo, cara. Meu pai, né? Primeira do David, né? Depois a tua. Sim, cara. Você nem sabe onde vai dar, né? O cara tá lá e... Cara, é maravilhoso. Então, esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho de algumas coisas que Deus tá fazendo, não é? Aí... E que, cara, é uma honra, é um privilégio poder estar aqui junto com vocês e outras pessoas, outros pastores aqui, né, cara? E a gente tentar ajudar, porque o Senhor quer transformar muitas vidas aqui ainda, né? Ô, Rafa, e quais são os desafios, assim, as necessidades numa plantação de igreja como tu fez? Cara, assim, hoje igrejas surgem, né? Quando você tem um bom serviço a prestar, as pessoas vão. Mas o problema é quando você não tem grana, você não tem estrutura, não é? Então, acho que o primeiro drama é o drama da fidelidade, né, cara? Você pode, por conta de muitas necessidades, acabar diluindo a mensagem, acabar querendo, assim, cair num sistema de consumo, de prestar o melhor bem, a melhor prestação de serviço religioso, achando que isso você vai atrair as pessoas. Então, encontrar essa linha tênue entre fazer as coisas com excelência, bem feito, para que as pessoas cheguem, mas sendo fiel a que Cristo nos mandou fazer, a mensagem que Ele nos mandou pregar, essa é uma grande dificuldade, uma grande necessidade. Além disso, cara, é você conseguir ter uma boa visão de igreja, em que as pessoas possam se identificar e engajar, não é? Porque às vezes você tem até uma ideia, mas você não consegue expressar isso, né? Então, conseguir definir bem uma visão de igreja é bem desafiador. E, cara, como pastor e estudante de teologia, os seminários, eles te ajudam muito na parte teórica, né? Só na teórica. Então, eles não te falam sobre liderança, por exemplo. Cara, que tu vai ter que administrar uma instituição. Finanças, cara. Administração, contabilidade. Isso. Impostos de governo. Cara, então, tipo assim, de que você vai ter que treinar outros líderes. Né? Que você vai ter que organizar um orçamento, você vai ter que organizar uma agenda de eventos. Né? Como fazer eventos, né? Então, pô, cara, vocês aqui fazem as coisas de maneira maravilhosa. Dá pra ver que vocês têm muita habilidade, né, cara, de produzir uma coisa. E, às vezes, o pastor não consegue, né? Ele foi treinado, cara, pra falar de teologia, de doutrina. Ele foi treinado pra ficar falando lá quase 1 hora e o povo não entender muita coisa que ele tá dizendo, né? Então, a plantação de igreja envolve coisas muito práticas, cara. Que, cara... Então, eu fiz um curso, né, cara, de plantação de igreja que me ajudou muito. Deus colocou pessoas, né, cara, com muita habilidade na área de comunicação. Pá, velho, que faz muita diferença. Na área administrativa, que faz muita diferença. E para terminar, né, cara, o pastor, assim, especialmente quem é mais tradicional, tem muito aquela
aquela narrativa do herói, né, cara? O pastor, ele vai fazer tudo e ele vai ser o cara, né? Sendo que, biblicamente falando, cara, o pastor, cara, ele é um jogador dentro do campo. Só mais um. E, cara, o Espírito Santo vai dar outras pessoas com habilidades. E você abrir mão de ser o protagonista e permitir que Deus use outras pessoas naquela igreja que está surgindo, cara, é essencial, assim. E às vezes o pastor não quer, né? Ele quer o controle, ele quer sair na foto. É muito legal que você falou, porque eu vejo esse movimento, né? Um movimento onde o serviço da igreja vale mais do que a mensagem. E às vezes vale mais do que as pessoas, né? E a gente tem visto muita busca nesse sentido, né? Então, a conexão com Deus, com a comunidade, né? Criar laços com a comunidade, laços com as pessoas, né? Eu creio que é isso que faz hoje as igrejas se desenvolverem, principalmente as igrejas que nascem, né? Que não são... que já nascem grande, aquelas que nascem pequeno, organicamente, né? Vão crescendo, transmitindo a mensagem. E é gostoso demais, né, cara? É maravilhoso você ver uma comunidade surgindo e se desenvolvendo, né, cara? Cara, vendo pessoas sendo alcançadas, crentes que estavam sonolentos, sendo despertados por Deus e se reapaixonando pela missão, querendo alcançar seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, entendendo a cosmovisão cristã e vivendo para a glória de Deus nas vidas simples, né, cara? Então, cara, isso é tremendo, né, cara? É lindo demais, né? Fazer parte disso é maravilhoso, né? Então, fazer parte do reino de Deus, ele atua através de nós, mesmo que a gente não tenha poder e força nenhuma, exceto aquele que nos capacita. Isso me lembra a parte da Bíblia que diz que a igreja é um corpo, né? E quando o pastor fala que o pastor não é o cara e eu preciso de um cara de administração, um cara de comunicação e tal, é isso mesmo, a igreja é formada de várias partes, né? A cabeça é Cristo e até ele não se coloca como igreja toda, ele se coloca só como uma parte também. E a gente tem cada um papel muito forte e senão não funciona. Se é um cara que faz tudo, não funciona, né? E numa plantação mesmo, não funciona mesmo. Aí mesmo que sobra tudo para um cara. Sim, exatamente. Tem que ter ajuda ali. Legal. Muito obrigado. Fei. Muito obrigado. Obrigado por esse... Que história, hein? Por esse compartilhar de vida, de história, né? E essa mesa é para isso, né? Essa mesa é pra gente abrir o coração, contar como Deus nos alcançou, as experiências que a gente viveu até aqui, porque muitas ainda você vai viver, né? Sua família vai viver e nós vamos viver ainda nessa jornada com Cristo. Ô, Deco, mas eu fiquei curioso com uma coisa, cara. Conta. A gente vai ter que fazer outro podcast pra saber qual é a história do Samuel. Vamos ter que fazer. Já tá vamos agendar. Só no celular. Renato, olha a agenda aí, Renata, pra gente... Uma história, cara. Samuel tem uma história bonita, hein, cara. Sério, aí, de ó, verdade. Samuel, já tá desintimado, viu, meu? Cara, eu que agradeço, viu, cara, pelo espaço e a confiança e também a coragem de vocês, né? De abrir esse espaço, de verdade. Cara, assim, eu comecei a acompanhar porque um amigo indicou pra mim. E comecei a acompanhar, já vi alguns episódios. E, cara, em pouco tempo, 1 ano, Deus tem trazido gente de peso, gente maravilhosa aqui da cidade, fora da cidade, né? Vocês estão de parabéns, cara. Obrigado mesmo. Espero ter contribuído aí com a galera que vai assistir e ter despertado o teu coração para se apaixonar ainda mais por Jesus, porque, cara, é o único que merece, que vale a pena viver. Então, maravilhoso, cara. Amém. Aquele que quer visitar a Igreja Nova Cidade, onde encontra, tem Instagram... Para quem não conhece o Quinta da Bica d'Água, como é que chega lá? Cara, a gente tá ali no bairro Carvoeira, ali bem pertinho da universidade. O hotel famoso, Hotel Quinta da Bica d'Água, é um hotel famoso aqui que recebia vários eventos tradicionais, formatura, casamento. Muita gente casou e se formou lá. O hotel desativou, a gente está lá na parte de eventos, né? Então, lá na rua Capitão Romualdo de Barros, tá bom? @ Igreja Nova Cidade, a nossa página lá no Instagram, segue a gente lá. A gente tem pequenos grupos espalhados na cidade inteira. A gente hoje tem um culto pela manhã, às 10 horas da manhã, tá? Onde, aos domingos, né? A gente tem a juventude, que se encontra de 15 dias aos sábados também. A gente tem os adolescentes que se encontram no sábado de tarde, às 17 horas, não é? E a gente está lá, cara, se desenvolvendo. Agora a gente está num processo de expandir, talvez fazer um segundo culto, ou talvez pensar num outro local um pouco maior, que ali já está pequeno pra gente. Glória e estamos lá, a gente espera por você lá, cara. Tenho certeza que você vai ser bem recebido lá e também receber o Evangelho de Jesus vai ser maravilhoso. Amém. Rafa, essa mesa, se você tiver algo para compartilhar, alguém da liderança, um projeto novo, ela está sempre disponível para falar daquilo que Deus tem feito, cara. Que Cristo tem feito na nossa vida. E muito obrigado aí por abrir o coração, por abrir
a sua vida e a vida da igreja para compartilhar com a gente aqui, com todo mundo que está acompanhando. Eu que agradeço, cara. Deus abençoe vocês aí. Tamo junto. Rafael, tu falou aqui que a gente tá de parabéns. Cara, toda honra, toda glória é do Senhor. A gente não tá de parabéns, não. A gente é só servo deles, assim como você, né? Sim. Claro que é muito bonito ver tudo que Deus está fazendo através da tua vida. E é muito belo. Eu fico muito encantado com isso, de ver um coração disposto. Eu já falei isso várias vezes aqui, porque várias pessoas como você teve esse coração disposto, obediente. E aí Deus faz, né? O que o cara é capaz? É capaz de fazer o quê? Cara, nada, quase ou muito pouco. Mas Deus faz um montão, né? E, cara, Deus te deu uma igreja, te deu mais de 300 vidas na mão, fora o resto que tá vindo por aí. E por quê? Porque tu foi um cara obediente, ouviu a voz de Deus, foi sensível ao coração dele e Deus tá fazendo. Amém, glória a Deus, a gente louva pela tua vida, a gente tenta fazer isso aqui também, pro lado de cá, né? Ouvimos a voz de Deus, né, com o nosso chamado. Sim, cara. E a gente segue também com as nossas vidas, as nossas profissões, mas o TronoCast está aqui com essa mesa aberta, porque essa mesa não é minha, do Deca, é do reino. É do reino de Deus, né? Então é por isso que a gente sempre fala isso. Ela está aberta para o reino, porque essa mesa é de Jesus, não é nossa. Enfim, cara, muito legal a tua história, Deus te abençoe, e que a gente já sabe que não acabou aqui, né? Isso é só um pedacinho de algo que está rolando e está sendo construído. E Deus é que sabe onde é que vai parar, né? Verdade. Maravilhoso, tamo junto. Velho. Legal. Valeu, obrigado, Valeu, Rafa. gente, Deus abençoe. Valeu. Rafa, muito obrigado, mano. Isso aí. Você que está ouvindo aí, que achou esse conteúdo relevante, não esqueça de compartilhar. E se você está aqui pela ilha, meio desolado, ou passando por algum problema, não esqueça de procurar aí a igreja do Rafael, tá? A Igreja Nova Cidade. Obrigado, Samuca, por compartilhar com a gente aqui atrás também. Renatinha, que tá a gente Obrigado, Renata. no backstage aí. Deus abençoe você, viu? Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.